O que vocês não me pedem chorando que eu não faço? Sorrindo. Você já imaginou alguma vez na sua vida perder os seus melhores amigos, a sua família como um todo, por conta de um regime totalitário? Bom, isso é um pouquinho daquilo que você vai encontrar na história de hoje. Imagina uma sociedade em que as mulheres perdem todos os seus direitos. Elas não podem mais trabalhar, elas não podem ler ou até mesmo decidir sobre os seus próprios corpos. Em O Conto da Aia, Gilead surge após um golpe de Estado transformando o que antes era os Estados Unidos em um regime totalitário. O governo justifica esse controle com a necessidade de salvar a raça humana, já que a taxa de fertilidade tinha despencado devido à poluição e doenças. Pausa para. É uma obra que também está refletindo sobre as condições do meio ambiente. Tudo bem? As mulheres que são consideradas férteis são aquelas que vivem sob o regime de outros casais que não podem ter filhos. Elas são as chamadas aias e o papel delas é apenas procriar. Sim, o papel delas é ter filhos para essas famílias que não podem ter. E aí você vai se perguntar, Camila, o que acontece com as mulheres estéreis? e eu vou te responder, filho de Deus. Elas são mortas ou enviadas para colônias para trabalharem como escravas. A nossa personagem principal do livro é a Alfred, e ela vive sob o domínio de um casal, cujos nomes são Comandante, sim, ele não tem nome. Então, você pode pensar numa estrutura quase, tô dizendo quase, alegórica, e a Serena Joy. Todos os meses. O comandante, a Alfred e a Serena Joy participam de um ritual. Eu não sei como eu vou falar isso, Brasil. Eu não vou descrever a cena, tá? É um ritual grotesco para engravidar. A Alfred, que é uma narradora aí, apesar da situação, ela vive entre o desejo de sobreviver e a esperança de conseguir se rebelar. Ela fica lembrando da vida dela antes do regime, da sua filha, da tentativa fracassada de conseguir fugir com o marido Luke, do qual ela vai falar muito, por sinal. E a resistência surge principalmente quando ela passa a se envolver secretamente com o motorista do comandante, sim, um dos funcionários da casa onde ela vive. E esse motorista vive secretamente com uma sociedade anônima que pertence a um movimento de resistência chamado Mayday. Tá bom, agora se eu fosse pensar nesse texto para o vestibular. O Conto da Aia é um texto linear, porém, ele tem alguns flashbacks. O que isso significa? Que a gente vai descobrir como que essa sociedade, o estado de Gilead, ele vai, de alguma forma, existir, como ele vai surgir. Então a gente descobre, também, nesse meio tempo, como era a vida da Offred antes da ascensão desse regime totalitário. A gente vai ter um contraste entre o que era considerado normal e o presente distópico. Anotem essa palavra, por favor, distopia. Essa palavra é extremamente significante para o seu vestibular. Você tem que entender que se trata de um romance distópico. Além disso, considerando que se trata de um romance distópico, a gente vai falar da perda de liberdade. A autora, a Margaret Atwood, ela vai fazer uma crítica. Primeiro, contra o patriarcado, porque a sociedade é dominada apenas por homens. Inclusive, tem trechos bastante significativos a respeito disso. Ela vai fazer uma crítica ao fanatismo religioso. Afinal de contas, existe nessa narrativa várias menções ao Olho do Todo-Poderoso, quase que uma correspondência ao 1984 do George Orwell. Outro aspecto significativo é que a Margaret Atwood ela vai falar sobre a erosão lenta dos direitos civis, principalmente das mulheres. Afinal de contas, elas são tratadas como objetos ali. E aí, o que é importante você pensar? A narrativa da Offred, ela vai, em primeira pessoa, falar sobre como essa desumanização afeta o psicológico das vítimas e bem como essa claustrofobia que a gente sente quando lê sobre a forma como é viver em Gilead. Por esse motivo, a gente tem uma linguagem tão densa e introspectiva. Muitas vezes, a Offred vai usar uma narrativa mais melancólica e, de repente, um uso mais esperançoso. Isso vai refletir sobre essa dualidade, filha de Deus, que essa personagem vive, que é o conformismo com o exterior e que ela precisa fingir, e o inconformismo interior. A obra é uma distopia, e isso, quando torna esse livro tão significativo, é que a obra não é apenas uma distopia, mas é o que pode acontecer quando o controle social e o controle religioso sobre as mulheres podem fazer com uma sociedade. A gente precisa pensar que esses elementos da narrativa fazem com que ela cause uma profunda reflexão. E aí sim, se eu fosse fazer este vestibular, eu focaria principalmente na relação entre poder, liberdade e o controle dos corpos. Eu acho que quando a gente pensa sobre esses aspectos, temos uma visão alargada de como um regime ditatorial pode, de alguma forma, minar uma sociedade. Então, basicamente, isso é um pouquinho do que essa história conta, e aí eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Será que você conseguiria viver numa sociedade como essa? Beijo!